E gente linda, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, como eu havia dito no primeiro vídeo, que a partir do segundo vídeo eu ia contar para vocês a minha história, compartilhar com vocês a minha história e a experiência que eu vivi sobre a minha transformação, como ocorreu essa transformação e etc e tal. Porém, antes eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Não se esqueçam de deixar um joinha, comentem, compartilhem para que essa mensagem vá bem longe. E é claro, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Porque eu vou continuar fazendo vídeo, vai ter muita música e é claro, terá sempre uma mensagem positiva para vocês. Bom, gente, antes de começar, eu vou um pouquinho antes para vocês entenderem um pouquinho mais sobre mim e o que aconteceu comigo, tá? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, muito palhaça, como diz a minha mãe, né? Porque eu sempre gostei de fazer as pessoas sorrirem. Eu me casei muito jovem, né? Eu me casei com 20 anos. Eu tive um filho aos 21, né? Quase 22 anos. Eu enfrentei uma separação muito cedo. Eu perdi o meu filho para o pai, né? Meu filho hoje tem 17 anos e vive com o pai. E isso foi uma fase muito difícil para mim, que talvez em um outro vídeo, em uma outra oportunidade, eu possa vir contar para vocês. Eu só estou fazendo esse pequeno resumo para vocês entenderem um pouco mais sobre mim e o que aconteceu. Então, nessa fase da separação, de perder o meu filho para o pai, por causa das condições financeiras, essas coisas que eu enfrentei me magoaram muito, me feriram muito. E eu nunca fui uma pessoa que consegui lidar bem com esse tipo de sentimentos. Por quê? Porque eu nunca consegui expor, contar exatamente o que eu sentia. Eu sempre fui de guardar para mim as coisas que aconteciam comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa que se alguém me magoasse, me ferisse, me ofendesse, eu não era capaz de perguntar, por que você fez isso, não faça isso. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre guardava para mim, porque eu sempre tive aquela coisa assim, eu não quero magoar ninguém, eu não quero que ninguém fique magoado comigo. Então eu nunca soube lidar bem com esse tipo de situação. E nessa época eu fui muito ferida, eu fui muito magoada, eu confiei em pessoas que eu não deveria confiar, eu ouvi conselhos que não deveria ter ouvido, e ao invés de tentar, de lutar, sabe? Não, eu fiz completamente o contrário, justamente por ter esse tipo de pensamento de não querer ferir ninguém e etc e tal. Então os anos foram passando, né? Eu comecei a beber, eu fumava, comecei a fumar muito, eu fiz muitas coisas erradas, né? Quem nunca? Mas eu errei muito neste período na minha vida, principalmente em confiar em pessoas que eu não deveria confiar. Mas fazer o que? Faz parte, né? E eu também sempre fui uma pessoa que eu sempre disse que assim, poxa vida, eu não tenho história, todo mundo tem uma história e eu não. Eu tinha essa mania de me diminuir perante as outras pessoas, né? Só que mal sabia eu que a minha história, na verdade, estava sendo escrita, né? Aí que tá. Então eu tinha medo de enfrentar as situações e eu me diminuía perante as pessoas, eu não tinha coragem de enfrentar, porque eu tinha medo de que as pessoas brigassem comigo, eu tinha medo que as pessoas ficassem magoadas comigo, eu sempre tive essas bobeiras aí. Só que isso eu fui acumulando e com o passar dos anos é como um vaso, né? É como um copinho que você vai sempre colocando uma coisinha lá dentro, colocando uma coisinha lá dentro, e aquilo vai chegar a um ponto que vai transbordar, né? Eu comecei a enfrentar a depressão já naquele período ali da separação, né? Eu comecei a sentir depressão já, eu ainda estava casada, eu tinha medo da morte, eu tinha medo da noite, eu tinha pensamentos estranhos, eu cheguei até a tentar contra a minha vida, mas isso foi depois da separação, então foi muita coisa acontecendo assim, uma atrás da outra, né? Mas assim, no ano de 2010 eu conheci o meu atual marido, né, que já estamos juntos há 11 anos, temos dois filhos lindos, um de 10 anos, uma menininha de 7 que vai fazer 8 aninhos, que são a razão do meu viver, né? E assim, eu nunca fui curada 100% dessas mágoas, dessas depressões que eu vivi. Então eu fui levando a vida devagar, devagarzinho. É claro, quando eu conheci o meu atual marido, eu dei uma acalmada, né? Claro, precisa, né?
Porém, no ano de 2015 foi onde assim que tudo aquilo que eu senti antes caiu de vez, assim, pro peso total, né? Por quê? Porque no ano de 2015 eu e minha mãe organizamos uma viagem para ir ao Brasil, tentar o nosso trabalho lá. E também já tinha muitos anos que eu não ia no Brasil, de uns 5 a 8 anos, ou até mais, de uns 6 a 8 anos que eu não ia no Brasil. E eu tinha muita saudade dos meus avós, né? Porque desde criança eu vivi muito na casa dos meus avós, então eu cresci muito com os meus avós do meu lado. Então a gente sempre teve uma ligação muito forte. Então eu e minha mãe, nós organizamos a nossa viagem para o dia 29 de junho, né? Aquela ansiedade, aquela coisa toda. Porém, no dia 28 de junho, a minha avó veio a falecer. E isso para mim foi muito complicado. Eu fiquei assim, eu questionei muito a Deus porque... E assim, eu sempre acreditei muito em Deus, né? Porque eu venho de uma família de muita fé, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Só que em questão de religião, não posso dizer nem que eu era católica e nem que eu era evangélica. Eu sempre acreditei em Deus, né? Em questão de religião, não, Deus. Sempre acreditei em Deus. E nesse período de 2015 que eu perdi a minha avó, foi um ano muito difícil para mim. Foi muito, muito, muito difícil para mim, porque tudo parece que aconteceu naquele ano ali. Foi a morte da minha avó, eu me separei do meu atual marido, foi um turbilhão de coisas assim, uma atrás da outra, então eu não conseguia dizer exatamente o que eu sentia, mas fui guardando tudo dentro de mim. Por quê? Porque quando a minha avó faleceu, eu vi minha mãe sofrer de uma forma absurda, não só ela, né? Todos nós sofremos. Eu sofri muito, minha mãe sofreu muito, minha irmã sofreu muito, todos os meus familiares sofreram muito, porque minha avó ela sempre foi uma mulher muito querida. Então, vendo a minha mãe sofrer, tendo uma viagem ali, eu falei, não, eu não vou chorar, eu engoli o choro para ajudar a minha mãe, né? Mas sempre naquela vai ficar tudo bem, eu aguento, né? E isso vai passar e tudo vai ficar top. Nós fomos para o Brasil, foi muito difícil essa viagem, foi muito difícil esse ano. Foi um ano assim, realmente para esquecer, né? Aquela coisa, aquelas vezes que a gente diz assim, se tem um ano para esquecer, para mim, foi o ano de 2015. O ano de 2016 também foi muito difícil para mim, porque eu ainda não estava bem. Eu comecei a sentir de verdade um vazio que eu já tinha há algum tempo atrás, aqui ali foi aumentando tudo, sabe? A depressão foi aumentando, o vazio que eu sentia dentro foi aumentando e não tinha o que preencher, né? Eu podia beber todas as bebidas do universo, que não ia mudar. Eu podia fumar todos os cigarros do mundo, que também não ia mudar. Eu podia sair, eu podia ter amigos, eu podia fazer coisas assim todos os dias, todas as horas, que nada preenchia aquele vazio que estava dentro de mim, né? E no ano 2016 eu e o meu marido nós voltamos, resolvemos voltar. Só que assim, para mim foi um momento bom, porém eu ainda não estava bem. Na música não estava bem. Eu e a minha mãe começamos a discutir muito. E assim, eu não conseguia expor exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu já não estava tendo prazer em nada, né? Principalmente para cantar, eu não queria mais. Mas isso também eu posso também contar em outros vídeos, né? Então, no ano de 2017, eu falei, gente, eu preciso me reencontrar, eu preciso dar uma parada, eu preciso pensar um pouco em mim, porque não tá bem, eu tô viajando muito pro Brasil, eu já não queria mais viajar, eu não queria ficar longe dos meus filhos, eu não queria ficar longe da minha família, tava ficando muito difícil para mim. E no ano de 2017 eu comecei a sentir coisas no corpo, como o coração bater de forma diferente, eu comecei a ter muito hematomas nas minhas pernas e eu não estava entendendo o que estava acontecendo de verdade comigo. Aí eu comecei a procurar médicos, né? Só que assim, eu procurei médico, eu fiz exame, mas não fui buscar os exames, é uma coisa de doido. Eu pensava em tudo, eu pensava em música, eu pensava em família, eu pensava em amigos, eu pensava em tudo, mas não pensava de verdade em mim. Eu não estava querendo de verdade resolver o que estava acontecendo comigo.
No ano de 2018, eu e minha mãe fomos novamente para o Brasil, porque nós fomos em 2015, 2016, 2017, 2018. Nós fomos novamente para o Brasil. Eu estava assim com a cabeça mais para lá do que para cá. Eu já tinha me perdido completamente, que eu cheguei a um ponto de questionar a Deus quem era eu. Né? Eu falei, Deus, quem sou eu? Por que que eu nasci? Por que que eu estou nessa terra? Eu preciso saber, né? E também cheguei a questionar a Deus sobre a existência dele, porque não era normal eu estar passando por tudo aquilo que eu estava passando. Para mim não era normal eu estar passando por tudo aquilo que eu estava passando, aqueles sentimentos tão ruins. Eu tinha muito medo da morte, eu pensava na morte assim de uma forma, assim, eu perguntava a Deus assim, tipo, poxa vida, a gente nasce, né? A gente cresce, a gente ama, né? A gente tem filhos, esse sentimento de amor, a gente conhece o amor, depois a gente morre e acaba, né? Eu perguntava muito isso para Deus. Então eu comecei a questionar, será que Deus existe mesmo? Porque não é normal a gente sentir esse tipo de coisa, né? Então era muito ruim, eu estava passando uma fase muito ruim. Então, quando nós fomos para o Brasil, na vinda para cá, a companhia aérea entrou de férias, né? De férias não, entrou em greve. E eu comecei a sentir muito mal o coração, eu comecei a sentir muita dor no peito, no pescoço, dor de cabeça. Que eu falei, não, quando eu chegar lá, eu vou cuidar de mim, eu vou ver o que está realmente acontecendo comigo. Eu tinha muitos hematomas nas pernas, aí até nós pegamos o avião e viemos embora. Chegando aqui, eu fui, um dia eu estava sentada no sofá e eu não queria ir ao médico. Na verdade, eu não queria ir ao médico, eu tinha medo de ir no médico. Só que eu tive uma palpitação tão forte no peito, eu tive um coração que deu uma batida tão forte que eu fiquei muito tonta, que o chão parece que ele veio assim na minha cara, entendeu? E eu levantei e falei, não, eu vou ao médico e vou ver o que está acontecendo comigo. E eu fui no médico que tem até aqui perto de casa, né? Aí eu cheguei lá sem marcar horário, sem nada e sentei, né? Esperando um por um entrar, na hora que o último foi embora eu entrei e falei com a médica, eu falei assim, eu preciso ser consultada porque eu estou morrendo. Foi o que eu disse para ela, foi exatamente essas palavras, eu falei, eu estou morrendo, eu não estou bem, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porém, antes de ir, eu já tinha terminado com a minha mãe, porque na viagem para cá, eu falei com ela, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não dou mais conta e para mim chega. Eu preciso cuidar um pouco de mim. Então foi aí que eu comecei, que eu sumi completamente de todo mundo, né? Porque eu não estava bem, eu não podia estar perto das pessoas sentindo aquilo que eu estava sentindo, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas iam entender que realmente estava bem. E outra, você não pode dar algo bom se você não está sentindo nada bom, né? Você não vai render se você não tem fruto bom para dar. Então, quando eu procurei o médico, eu falei com ela, eu falei, olha aqui, né, eu tirei a calça e mostrei para ela, eu estava com 35 hematomas nas pernas, meu coração ele batia de uma forma diferente a cada segundo, sabe, era o dia inteiro sentindo aquela coisa ruim. Então eu fiz exames de sangue, eu fiz exames cardíacos, descobri um problema cardíaco em 2018, descobri um problema também no meu sangue, né? Que eu tenho que tomar remédios por causa desses probleminhas. Só que assim, eu tinha separado já da minha mãe, eu não queria mexer com música, eu não queria nem falar de música, eu queria simplesmente um pouco de paz, sossego para minha cabeça, porque eu não tinha mais cabeça para mexer com música, estar perto de pessoas, eu não tinha, eu queria paz, eu queria sossego, eu queria me esconder do mundo inteiro. E foi exatamente, praticamente isso que eu fiz, né? Só que assim, as coisas já não estavam bom, pensei comigo, isso não pode piorar, né? Isso não pode piorar. E a minha mãe, eu sei que ela ficou muito triste, ela ficou muito sentida, né, com a nossa separação. Porém, eu não podia dar nada, entendeu? Eu não podia oferecer nada, eu não tinha nada para oferecer, né? Porque eu não estava bem, eu precisava cuidar de mim, eu precisava me curar, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Eu estava andando muito nervosa, eu explodia com qualquer coisa. Tanto que nós duas tivemos discussões
coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Era um dia brigar com a minha mãe. Então nós tivemos discussões assim na qual eu fui muito bruta, claro, não bati nela, né? Porém eu falei coisas assim que depois eu parei e pensei, mas assim, foi um desabafo, né? Eu estava muito magoada com muitas coisas e acabei jogando para fora, até de forma errada, né? Na qual eu até já pedi perdão. Porém, eu precisava parar, eu precisava cuidar de mim, né? Eu precisava simplesmente eu precisava me reencontrar, porque eu havia me perdido assim completamente. Então, como assim, eu pensei em 2018, né? Eu falei assim, isso pior do que tá, não pode ficar. E a minha mãe querendo voltar, pessoas mesmo ligando, falando que a gente tinha que voltar, e eu não queria saber de música, eu não tava bem, não era aquilo mais que eu queria. E eu ainda não estava me reencontrando, né? E assim, as pessoas pensam que isso, pá, amanhã você vai estar bem, amanhã isso já passou. Não é bem assim, gente. Isso vem de anos, isso vem de coisas. Então, alguma coisa tinha que acontecer para eu melhorar. E como assim, eu falei, tá bom, vamos tentar de novo, vamos voltar. E aí eu fiz até uma tentativa da gente voltar. E eu tinha uma consulta marcada para o dia 7 de novembro de 2018. Só que tinham pessoas no Brasil que queriam que eu viajasse para o Brasil. Eu já estava pensando em viajar para o Brasil e anular esta consulta, que é uma consulta de rotina, vocês vão entender um pouco mais para frente. E eu estava pensando em anular, tanto que eu passei até essa consulta para frente para outra pessoa, né? E eu ia viajar, só que a pessoa que queria que eu fosse para o Brasil não entrou em contato. Eu falei, não, eu vou acabar indo nessa consulta. Estava chegando muito próxima a data, eu falei, não, eu vou para esta consulta, né? E chegou no dia tal, eu liguei para a pessoa, falei, não, você não vai, eu vou na consulta porque eu estou aqui. Cheguei lá e as coisas já não estavam bem, aí que piorou mesmo. Eu descobri um câncer. Eu descobri um câncer no colo do útero. E naquele momento ali o chão abriu, né? O medo tomou conta, os piores pensamentos tomou conta da minha mente e eu olhei para mim mesma e disse, morri, né? Game over, acabou. Eu vou morrer. Eu tive muito medo. Muito, muito, muito medo mesmo. Eu pensei muito nos meus filhos, pensei muito no meu marido, na minha família. Então eu naquele momento que eu descobri que eu estava com câncer, porque ali eu tive direto o diagnóstico, né? E assim, a sensação que eu tive foi o chão abriu, tava tudo preto, tá? Eu não andava, eu flutuava, né? E a minha irmã tinha ido comigo nesse dia. E o médico falou, olha, nós vamos fazer mais exames para ver o tratamento que a gente tem que fazer. E é isso aí. E eu saí do consultório, eu olhei para minha irmã e falei assim, nega, eu tô muito doente. E eu me escondi para chorar. E foi uma dor muito grande que eu senti, uma dor imensa. E eu liguei pro meu marido, né, e falei com ele, falei, olha, tá acontecendo isso e aquilo. Eu sou muito grata a Deus porque ele sempre esteve do meu lado. E desde já eu quero agradecer a todos que oraram por mim, a todos que pediram a Deus pela minha vida, né? Eu sei que tem pessoas até que jejuaram por mim. Nossa, gente, é muito complicado falar sobre isso. Não é questão de ser complicado, é as lembranças, né? Eu quero agradecer a todos que oraram, a todos que jejuaram, a todos que pediram a Deus por mim, a todos que ficaram do meu lado. Quero agradecer a cada um de vocês de coração, tá?
Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, eu peço a Deus pela vida de vocês. E o que vocês fizeram por mim, que Deus dê em dobro para vocês. Então, nesse dia, foi um dia muito difícil para mim. Muito, 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 muito difícil. Eu pensei muito nos meus filhos, né? Muito mesmo. E neste dia mesmo, no dia 7, era por volta das 3, 4 horas da tarde. Eu tava aqui em casa, a minha irmã me liga e fala assim: nega, você já buscou intimidade com Deus? Porque a minha irmã, ela sempre foi muito devota, né? Ela sempre acreditou muito em Deus. E eu também. Porém, eu estava assim numa fase que eu já estava questionando a existência de Deus devido a todos os sentimentos que eu carregava, né? E ela me fez essa pergunta, porque ela sempre mandou muita mensagem de Deus para mim, hinos, né, canções de Deus. E eu sempre fui muito leiga, eu tava muito assim, para quando eu falava de Deus, eu já não tinha muita paciência para falar de Deus. Eu falei com ela, falei, Bina, já falei com Deus sim, e é isso aí. E ela falou comigo, nega, busca, sabe, intimidade com Deus. Só que quando ela me fez essa pergunta, se eu já tinha buscado intimidade com Deus, essa palavra intimidade, ela entrou de uma forma diferente, sabe? Só que assim, eu não falei com ela, eu senti. Então eu conversei com ela por telefone, desligou e a minha mãe me liga. Aí a minha mãe me liga, porque minha mãe estava no Brasil, né, quando eu descobri que eu estava doente. E fala comigo assim, ô nega, eu eu conversei com um pastor aqui, que um amigo nosso me deu um número e eu liguei para ele. E ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana, ele falou muitas coisas boas. Liga para ele, ele se chama Pastor Zé. Nisso eu quero já mandar um grande beijo, um grande abraço para o Pastor Zé. Pastor Zé, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, tá? Eu agradeço muito a Deus pela tua vida. Que o Senhor te abençoe a cada dia, o Senhor e toda a tua família, tá? Muito obrigado mesmo. E nisso a minha mãe falou, liga pro pastor Zé, que ele vai conversar com você, ele vai fazer uma oração para você, quem sabe, né? Aí eu falei, tá mãe, tá, manda o número aí que qualquer hora eu ligo. E isso foi tudo no dia que eu descobri o câncer, viu gente? Aí ela me manda o número, eu tava sentada assim, eu olhei o número assim, falei assim, não tem nada a perder, né? Eu vou ligar, eu vou ligar. Aí eu peguei o telefone e liguei, mas assim, o que eu vou falar? O que eu não conheço o homem, né? Eu tava esperando assim aquelas profecias, né? Que a gente fica esperando essas coisas, né? Aí ele atendeu, eu falei com ele, ô pastor Zé, tudo bem? Eu sou a Morena, a filha da Ciara, tal. E eu tô passando por uma situação difícil. Aí eu contei pra ele o que estava acontecendo comigo. E pedi pra ele, eu falei assim, ora por mim. Aí ele falou comigo assim, tá minha filha, eu vou orar sim. E nisso ele fez uma oração muito linda para mim, por telefone. Só que antes de desligar, ele falou assim, minha filha, você já buscou intimidade com Deus? E naquele momento, eu lembrei do que a minha irmã tinha dito para mim. Ela tinha feito a mesma pergunta minutos antes. Só que assim, do jeito como quando a minha irmã me perguntou, a palavra intimidade ela já tinha entrado de uma forma diferente. Quando ele perguntou, entrou mais diferente ainda, entrou muito forte em mim. Aí eu respondi para ele como eu respondi para minha irmã. Sim, eu já busquei sim. Aí ele virou para mim e falou assim, filha, busca. Eu falei, tá bom. Aí desligou o telefone, né? E eu tava sentada no sofá, falei, gente, intimidade com Deus.
que é, né? E eu estava sozinha em casa e eu me lembro que isso ficou na minha cabeça de uma forma diferente, né? Esse negócio de intimidade. E eu sentada no sofá, eu virei, né? Dobrei os meus joelhos no chão e comecei a orar. E eu me lembro da primeira coisa que eu falei com Deus foi o seguinte, eu falei: Deus, me perdoa, eu não sei orar. E ali eu comecei a falar com Deus o que estava acontecendo. Tô pegando só um lencinho, viu? Porque... E eu comecei a falar para Deus o que estava acontecendo, né? Eu falei: Senhor, Deus, eu tô muito doente. Eu não quero morrer. Eu tenho filhos pequenos que precisam de mim. Eu não quero morrer. E assim, do nada, sabe? De repente eu comecei a pedir perdão a Ele, né? Sobre as coisas que eu já tinha feito, sobre as coisas que eu já tinha falado, né? Eu comecei a pedir perdão a Deus. E eu me lembro que eu não perguntei nem por um segundo a Deus o porquê de eu estar passando por aquilo, né? Por aquela situação. Então eu falei muito com Deus. E a única coisa que eu pedi para Ele, assim, de verdade, foi: Senhor, a única coisa que eu te peço é que o Senhor acalma o meu coração para eu poder passar por essa situação, superar essa situação. E foi neste momento que a minha vida mudou, porque quando eu pedi para Deus acalma o meu coração para eu poder passar por isso, eu ouvi nitidamente desse lado direito, do lado direito. E não vou nem dizer, como eu digo sempre, não foi pelo meu ouvido, foi mais atrás. É que eu digo que é o ouvido da alma, né? Eu ouvi a voz de Deus falando para mim assim: vai ficar tudo bem. Eu ouvi nitidamente essa frase. E neste momento que eu ouvi essa frase, eu senti um calor tão grande, tão intenso, que me envolveu e me tirou dali. Foi como assim, eu voltei, né, ao útero da minha mãe. Desde quando eu era pequenininha assim. Porque desde sempre eu tinha muitas questões, né? Por exemplo, isso, porque eu nasci assim. Então eu culpava muitas pessoas, né? Por isso. Então, quando eu voltei no útero da minha mãe, eu vi que eu nasci assim porque eu tinha que nascer assim. Eu nasci assim porque Deus quis que eu nascesse assim. Não teve culpado, não teve culpa de ninguém. É simplesmente um probleminha que eu tinha que ser assim. Talvez até para ajudar outras pessoas que são assim. Então, assim, eu fui no útero da minha mãe e fui vindo, mas foi uma coisa muito rápida, não foi aquela coisa, tô lá, tô crescendo, não. Eu fui no útero da minha mãe, eu entendi que eu era, por que eu era assim, e fui vindo. Aí eu fui vendo fases da minha vida, né? Me vi mais maiorzinha, um pouquinho maiorzinha, assim, sempre sorrindo, sabe? Sempre sorrindo. E eu fui vendo essas fases da minha vida. Tipo assim, com meus 2 anos sorrindo, 5 anos sorrindo, 7 anos sorrindo, 8 anos sorrindo, 10, 15 anos sorrindo. E eu fui vendo isso. E eu parece que eu fui entendendo. Meu Deus. Aí eu entrei na fase adulta. E as partes difíceis da minha vida,
eu fui entendendo que aquilo era um aprendizado para mim, né? Era a minha história, por exemplo, a história que eu estou contando agora. Porque eu sempre pensei que eu não sei, gente, eu não tenho história. Eu sou uma pessoa que eu não tenho história, parece que eu não tenho passado. Aí eu fui vindo, né? E foi uma coisa muito rápida, né? Eu tava de joelho, voltei no útero da minha mãe e fui vindo muito rápido. Aí quando chegou ali na morte da minha avó, aquele choro que estava engasgado, toda aquela angústia, foi como se uma mão tivesse enfiado aqui, tivesse arrancado tudo aquilo para fora. E eu comecei a chorar desesperadamente. Eu lembro que eu chorava muito, 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 muito mesmo. Eu sentia um choro que vinha de lá de dentro da alma, assim, sair. Eu chorei muito, gente, eu chorei muito, muito mesmo. Então aquilo foi arrancando, assim, tristeza, angústia, mágoa, depressão, tudo parece que estava saindo, assim, de uma vez, né? E passou essa fase da minha avó, de repente eu me vi pequenininha assim como um grão de mostarda em uma mão imensa, sabe? A mão tava assim e eu me vi no meio dessa mão, né? E uma mão bem grande, uma mão bem grandona. E eu era do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda. Eu me vi nitidamente deitada naquela mão. E nisso eu fui voltando, parece assim que eu fui voltando pro meu corpo, né? Ali onde eu tava de joelho na sala. E abri os olhos e falei comigo mesma. Eu falei, gente, Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu vou ficar bem, porque eu sabia que eu ia ficar bem. Então eu queria sair contando para todo mundo. Eu queria sair gritando para todo mundo que Deus havia falado comigo, que eu tinha escutado a voz de Deus, né? Só que aquela coisa, as pessoas vão pensar que eu tô doida. Só que não tô nem aí, eu quero que todos saibam que Deus existe, que Ele realmente existe, que Ele falou comigo. Então eu levei uns dias para poder entender bem, né, o que tinha acontecido ali. Mas a única coisa que eu dizia para as pessoas é: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu sabia que eu ia operar, né? Eu sabia que eu ia passar pela cirurgia, mas eu sabia que eu não ia precisar de quimioterapia. Eu sabia que eu não ia precisar de radioterapia. Eu sabia que eu não ia precisar de nenhum tipo de tratamento para o câncer. A única coisa que eu sabia é que eu iria operar. Isso eu sabia. E, e assim foi. E assim foi. Eu fiz os exames, eu fiz vários exames. Eu fiz vários exames para saber como estava o câncer. O meu médico me disse que estava bem avançado, estava bastante avançado. Só que ele me disse uma coisa que foi muito legal. Ele falou assim: olha, nós fizemos exames, o câncer está bem avançado, só que ele está quietinho ali, só esperando para ser tirado. Né? Foi como assim, ele falou assim, num jeito assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se ele está avançado, era para ter espalhado em outros lugares, mas ele falou assim, não está avançado, mas ele está quietinho, só esperando para ser tirado. Então ele marcou uma biópsia, né, para o dia, eu acho que foi dia 27 de novembro. E ele falou assim, dependendo dessa biópsia, a gente vai tirar o útero no dia 11 de dezembro. Eu falei, beleza. Só que eu sabia já que eu ia fazer essas duas cirurgias. Eu sabia que a de 11 de dezembro eu ia fazer. Eu já sabia antes entendeu? Eu já sabia. Como? Deus, né? Aí eu internei no dia 27 e eu me lembro que o meu médico chegou em mim antes de me fazer a biópsia e falou assim, olha, nós vamos tirar tudo.
no dia 11. Nós vamos marcar já. Eu falei, tá bom, vamos fazer o que tem que ser feito, porque eu vou ficar bem. Eu falei com ele bem assim. E assim foi feito, né? Então eu operei no dia 27, eu internei no dia 11 de dezembro, eu fiz a tirada total, tirei o colo do útero, eu tirei o meu útero, mas eu fiquei com os ovários, né? Eu tenho os meus ovários, mas o resto tudo foi tirado. Era para eu ficar no hospital, eu acho que 7 a 9 dias, eu fiquei 4 dias internada, graças a Deus, porque a minha recuperação foi rápida. Eu voltei para casa, não era para eu fazer o Natal, eu fiz o Natal, eu dancei, eu brinquei. Foi algo assim extraordinário que eu vivi. Eu vivi um encontro com Deus e isso transformou a minha vida, isso transformou a minha pessoa. E eu me lembro, que eu esqueci de contar isso, eu me lembro que quando eu tive esse encontro, no momento que eu voltei, que eu acordei, eu digo acordei, porque no momento que eu senti o abraço, que eu saí, parece que assim, que eu saí do meu corpo, só ficou meu corpo ali, entendeu? Ai, vocês me desculpam. Mas no momento que eu fui, que eu voltei, né, que eu chorei, que eu voltei, que eu acordei, pra mim foi como se eu tivesse acordado. Quando eu acordei, que eu voltei ali pro meu corpo, tinha uma pocinha de lágrimas em cima do sofá. E quando eu olhei para aquela pocinha de lágrimas, ali estava toda a angústia, toda a depressão, todo o medo, toda a dor, toda a incerteza, tudo, todos aqueles sentimentos que eu carreguei por anos, estava ali naquela pocinha. Era como se eu visse tudo ali, sabe? Eu tava leve, eu tava bem. E isso eu sinto até hoje. E vai fazer já 3 anos, né? E isso tudo transformou a minha vida. Isso transformou o meu ser, né? Tanto que eu ainda até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou voltar a cantar, eu vou fazer isso. Só que quando eu falava que eu ia voltar a cantar, algo dentro de mim dizia, não, você não vai não. Sabe, não, você não vai não. Então eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu não vou mais voltar a cantar como eu cantava. Hoje eu vou cantar para Deus. Eu quero falar de Deus. Eu quero poder ajudar as pessoas. Porque eu vivi uma situação muito difícil. E eu posso dizer para vocês que há uma saída. E essa saída se chama Deus. Jesus, sabe? Então ali eu fui conhecer depois Jesus. E eu fui entendendo, sabe? Como funciona o nosso lado espiritual. Então, isso foi transformador, isso me transformou, eu sou outra pessoa hoje. E é claro, eu desejo a todos que tenham também um encontro com Deus, mas é claro, sem estar doente. Mas eu peço muito que todos tenham um encontro com Deus, que todos possam sentir esse amor, essa paz que eu sinto dentro de mim. E eu quero falar de Deus, eu quero cantar para Deus. E assim será, entendeu? E eu sou muito grata a Ele por essa oportunidade que Ele me deu. E eu quero trabalhar somente para Ele, tá? Eu quero agradecer a vocês por me ouvirem. Eu desejo tudo de maravilhoso para cada um de vocês. Nunca desanimem,
Por mais difícil que seja a situação na qual vocês possam estar passando, nunca desanimem. Existe um Deus de verdade que te ama, que nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Porque Ele não nos abandona, mas somos nós que o abandonamos. E eu sou a prova viva disso. Porque por muitas vezes que eu disse Deus não liga para mim, na verdade era eu que não ligava para Ele. E eu entendi que não é religião que salva as pessoas, não é igreja, não é nada disso, é você mesmo com a tua fé. Porque eu entendi de verdade o que significa aquela frase de falar com Deus em espírito e em verdade. É quando nós somos verdadeiros com Deus. Porque naquele dia ali eu fui realmente verdadeira com Deus e eu senti o poder, o mover de Deus na minha vida. E hoje eu sou grata por me sentir como me sinto e ser uma escolhida para falar dele. E nos momentos que eu pensava que eu não tinha história, que eu não tinha um passado, eu mal sabia que a minha história estava sendo escrita ali, naquele momento. E hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de contar para vocês o que aconteceu comigo. E daqui para frente vocês vão me ver cantando, sim, porém, para Deus. Eu quero deixar um grande beijo para cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar um like, de comentarem, de compartilhar. E claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Deus e lembrem-se, pode ser difícil, mas não há nada impossível para Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.